Olá, estamos de volta, falando mais uma vez de futebol aqui na Rede Brasil, canal Rede Brasil. E nessa interatividade, você pode ligar, mandar o seu recado, participar com a gente, isso é muito importante. Um dia não muito feliz com algumas notícias. A morte do Nilton Santos, um lateral da seleção brasileira, que era chamado a enciclopédia do futebol e que fez tanto sucesso, nos deixou. Mas deixa uma história de como jogar bola. Aliás, para quem não conhece, o Nilton Santos foi o primeiro jogador a atuar como ala. O treinador dizia, você vai jogar aqui, você vai marcar. Mas o futebol dele era tamanho que ele ia ao ataque, ele fazia as jogadas. Então, lamentavelmente, perdemos aí o Nilton Santos. E o acidente também lá com o guindaste lá em Itaquera. Lamentável. Já tudo tranquilo? Tudo tranquilo, tirando essas notícias ruins. Agora eu fico preocupado com uma coisa. Será que é a correria para terminar as obras antes, naquele cronograma da FIFA é que levou ao acidente? Porque de toda forma é uma coisa que fica. A gente sempre vai ter essa dúvida. Por quê? Porque os prazos estão acabando e se tivesse tudo sendo feito como combinado, se as obras não tivessem atrasadas, com certeza aconteceria um acidente e a gente poderia estar aqui falando, olha, é uma fatalidade. Que isso, infelizmente, em obras pesadas acontece. Agora, o que a gente nota é o seguinte, que a pressa já é demais. Né? A Arena Corinthians é talvez o estádio que vai atrasar mais aí no Brasil. Então... Agora, dentro de campo, Flamengo campeão da Copa do Brasil, ou seja, está na Libertadores, né? Exatamente. Ressurge de uma maneira impressionante. O Flamengo, que outro dia era tido como um candidato ao descenso, hoje já se recuperou no Campeonato Brasileiro, lógico, está ali no meio da tabela, e consegue um título importante que abre vaga na Libertadores. E o engraçado é que alguns times eles não precisam de organização. Você imagina se o Flamengo, com a força que tem, fosse um time organizado, gastasse a receita direito, tivesse um centro de treinamento. É impressionante a força com que o time do Flamengo chega, por exemplo. Lembrando que o Flamengo desclassificou, por exemplo, o Cruzeiro. Então, quer dizer... Mas com uma característica, sempre quando o Flamengo chega a uma encruzilhada, ele procura alguém que conheça o clube, que tenha vivência dentro do clube, que tenha vestido a camisa e dá certo. Isso aconteceu com o Andrade também. Andrade, Carlinhos. Com o Jaime. Né? E o Jaime, e grande parte dos jogadores que são da categoria de base do Flamengo, que estão no profissional, o Jaime foi quem indicava. Então o Jaime conhecia a base, é o que a gente fala. Muitas vezes o treinador ele vem de fora, ou é um treinador já consagrado, ele chega nos clubes, ele vai querer saber de pedir contratação, ele não vai observar o que ele tem lá dentro. Então quando a gente fala do sucesso do Cruzeiro e do Atlético, a gente tem dois treinadores que eles olham para a base, então acontece... E vivem os clubes exatamente. Há muito tempo. E por falar em Atlético e Cruzeiro, o Cruzeiro... tem também, estou esquecendo de lembrar a Ponte Preta, que passou belíssimamente pelo São Paulo. Do Leonardo que é de Nova Lima e que pertence ao Atlético. Pois é, gol mineiro. Exatamente. Pois é. E agora segue, né, na Copa Sul-Americana. O Cruzeiro enfrenta o Bahia, teve aquela história que o Bahia reclamou do que o Júlio Batista falou. Isso pode entrar em campo, isso pode prejudicar o jogo, isso pode trazer uma disputa mais acirrada. Na verdade, o Cruzeiro já fez o que tinha que fazer. Agora ficam criando motivação, pontuar mais que não sei quem. Mas a verdade é que o Cruzeiro está comemorando esse título há muito tempo. Agora esse jogo contra o Bahia, o que pode acontecer é aquela brincadeirinha de um jogador adversário, entrega para mim, deixa eu fazer mais um também quero. Agora, a motivação, é muito complicado de motivar um jogador que passa aí praticamente 9 meses concentrado, trabalhando demais, depois que ele consegue conquistar o objetivo final, que era o título brasileiro, que era um objetivo bastante difícil.
é difícil de você pedir para ele se concentrar, para ele poder jogar da mesma maneira, com a mesma seriedade. Então, o Cruzeiro já é o bônus. Esse restinho de campeonato aí é aquela história dos pontos corridos. Talvez, quando o treinador vai para a televisão, ele fala, olha, a gente sabe que tem outros dependendo dos nossos resultados, mas os jogadores estão um pouco se importando para isso. Agora, a verdade também é que é importante conseguir um bom resultado, porque primeiro que a torcida do Cruzeiro segue fazendo a festa e irá comparecer, vai fazer a festa, e sempre uma festa bonita. E tem uma coisa, por mais que digam que exista uma lista fechada já para a seleção brasileira, eu acho que sempre, e a história mostra isso, a história do futebol, há sempre uma possibilidade de alguém ser convocado. Pinta uma novidade. Então, eu acho que o jogador deve chegar até o final do campeonato mostrando o seu melhor, dizendo, olha, tudo bem, Filipão, tem aí os seus 25, mas se acontecer uma contusão, se alguém não puder, estamos aqui, porque isso já aconteceu. Já, o Filipão mesmo levou o Kaká quando ninguém esperava que o Kaká fosse ser convocado, né? Então, essa esperança, ela existe também. Agora, mesmo com isso tudo, eu acho que até o estresse mental que o jogador passa durante todo o campeonato faz com que depois do objetivo conquistado ele abaixe os ânimos e acaba não rendendo aquilo tudo que a torcida está acostumada. E do outro lado da lagoa, a notícia boa, a volta do Ronaldinho aos treinamentos. E aí eu fico discutindo o seguinte, o Atlético vai ao Rio de Janeiro atuar contra o Fluminense, numa partida em que o Fluminense não pode nem empatar, é aquele jogo acirrado. A gente já viu que estão extrapolando, estão tentando de todo jeito, a pancadaria dentro de campo está rolando, só falta colocarem o Voaden para apitar esse jogo, porque o Voaden é ótimo. O Voaden deixa um negócio, ele deve gostar muito de UFC, essas coisas, MMA. Então, o Atlético vai enfrentar o Fluminense, numa partida decisiva para o Fluminense. E existe essa possibilidade de colocar em campo o Ronaldinho Gaúcho. A preocupação que se tem é de um jogador voltando de um tratamento, de uma contusão, entrar em campo. Quer dizer, ele está ainda em ritmo de preparação para chegar à disputa de um título mundial e entra contra o Fluminense no Rio, num jogo que pode ser muito acirrado. Eu acho que o Atlético precisa pensar muito bem nisso. É uma situação complicada. Todo mundo sabe que o jogador precisa de ritmo de jogo, mas que o momento, de repente, não é o melhor para colocar o Ronaldinho. Agora, eu acho que o Cuca, se escalar o Ronaldinho, conta muito com a experiência dele, de fugir das divididas e não entrar em certas divididas que possam aí ser perigosas. E o que ele faz muito bem isso. O jogo contra o Cruzeiro, o Newton do Cruzeiro tomou uma entrada do Edinho, que é primo dele. Isso em família. Que era uma coisa para cartão vermelho e quase quebrou o Newton. Eu fico imaginando esse moço jogando contra quem não é parente e tal. Mas é aquela história, o Atlético precisa pegar ritmo de jogo. Mas acho também que o Atlético tem que administrar isso aí. Mas eu acho que a experiência do Ronaldinho, ele não é esse jogador de entrar em qualquer dividida tanto é que dificilmente ele se machuca. A contusão dele, inclusive, foi muscular por isso. Mas a pergunta que eu faço contra o Goiás, principalmente, o Atlético não adquiriu um ritmo de jogo um pouco mais acelerado sem o Ronaldinho? O Tardelli não vem fazendo um papel espetacular, jogando em velocidade? O Ronaldinho, de repente, não pode tirar esse ímpeto do time? Não, porque ele dá velocidade ao jogo quando tem que dar e ele segura o jogo quando tem que segurar. Um exemplo disso, por exemplo, você pode pegar a partida do 4-1 contra o São Paulo, que foi um jogo rápido, porque ele consegue fazer os alas jogarem. Ele consegue colocar o ala para fazer uma diagonal e isso dá rapidez ao jogo. Né? Da mesma forma com que ele consegue segurar a bola e achar um espaço onde não tem. Porque o time do Atlético ganha em velocidade
sem o Ronaldinho, ganha. Mas perde quando tem aquela situação de ter um time que está se defendendo muito. O Luan sairia do time para entrar do Ronaldinho? O Luan, que na minha opinião é o jogador que mais cresceu nos últimos tempos no time do Atlético, quer dizer, ao lado do Tardelli, e muita gente vinha tratando o Luan como um jogador folclórico, jogador de tombada. O Luan vem mostrando algumas jogadas impressionantes, ele joga em velocidade, é aquele cara que compõe, que tem velocidade, que volta para a marcação e que é importante no sistema de jogo. Então eu não sei o que o Cuca faria para achar um espaço ali para colocar o Ronaldinho. Eu acho que, infelizmente, sai o Luan. Mas é bom, sai num momento bom para ele também, de crescimento individual. Agora, não se pode abrir mão de um jogador em que você vai jogar contra o Bayern, todo mundo sabe quem é, do que é capaz, que tem que ficar em cima, que decide. Há quantos anos a gente não via um jogador fazer 2 gols num mesmo jogo de falta? O que o Ronaldinho fez há pouco tempo contra o Fluminense. Então, é aquela história. Fluminense que é o adversário de sábado. Então, é difícil de abrir mão de um jogador desse. Infelizmente, tem que sair o Luan. Agora, acho que o Tardelli vem compondo. O importante é Tardelli e Fernandinho fazer essa recomposição. De vir marcar o lateral e algumas coisas que a gente sabe que é um jogo muito difícil. Né? Ontem o Bayern de Munique foi até Moscou jogar no gelo e ganhou de 3-1 do CSKA, quer dizer. É um time muito bom, é um time complicado. Agora, é importante ver as opções que o Cuca tem criado, como o Lucas Cândido, a própria evolução de alguns jogadores com ele, como ele mesmo disse. A volta do Gilberto Silva eu acho importante no momento como esse, que é um jogador também conhecido. Também exatamente, é um jogador que quando o pessoal olhar no banco falar, esse Hever deve jogar, porque o Gilberto Silva está no banco. Então, é um respeito que se cria. Né? E eu acho interessante alguns jogadores, o Josué, que vem crescendo, o Marcos Rocha, que o Cuca, inclusive, citou que o Marcos Rocha até o ano passado era um ala. Agora, esse ano, ele consegue um pouco ser lateral às vezes, marcar um pouco compõe também. A marcação. E isso tudo faz com que o time cresça. Agora, é um jogo muito difícil. Um jogo não, são 2 jogos, porque a semifinal também, se for contra um time mexicano, o Atlético já teve a prova na Libertadores aqui, é um jogo muito complicado também. É isso, eu só quero, para a gente, antes de encerrar, dizer o seguinte, a CBF precisa aprender a dialogar. Eu sempre digo que a democracia não chegou ainda ao futebol. A democracia é muito falada, é muito discutida, mas, por exemplo, ao futebol ela não chegou. E ou a CBF enxerga isso e começa a famosa abertura, né, que até politicamente nós já tivemos há muito tempo, mas que no futebol nós não tivemos, ou nós teremos aí cenas absurdas, ou com a possibilidade, inclusive, de paralisação da última rodada do Campeonato Brasileiro. É uma situação em que os jogadores só pedem uma coisa, diálogo. Será que é tão difícil assim? Então que a CBF tome juízo e entre em acordo com esse pessoal e dê um pouco de satisfação àqueles que fazem o espetáculo. A CBF não é a dona do futebol, é preciso tomar cuidado com isso e os jogadores têm toda a razão quando reivindicam. Então é preciso mudar essa situação. Eu acho... A CBF, como sempre, tanto é que não existe a democracia, que na primeira resposta dela, ela disse que a diminuição dos jogos acarretaria na perda de receitas. Né? Quer dizer, já começou a... dinheiro. Exatamente. É isso. Muito obrigado, Gerson. Ficamos por aqui. Muito obrigado, telespectador. E continua aqui, Rede Brasil, falando de futebol, falando de esportes, para você. Um abraço.